Aqui está o formato de como seria real a poda de videiras que precisam de vara para produção, né? Sempre tendo em mente o esporão, aqui, e a vara em cima. Então o esporão sempre vai se originar na parte de baixo, sempre vai ser podado em esporão, e a gema de cima em vara. Assim, no próximo ano se poda essa parte, se deixa a vara que brotou e o esporão aqui, esporão curto e a vara no comprimento necessário para a variedade. Então assim, sempre vai ter o fluxo livre da seiva. Aqui. Aqui está o cordão esporonado, né? Todo podado em esporão, que no caso, nesse formato de poda, uma coisa muito importante é entender como é que deve se fazer a poda. Se deve observar o formato de poda, que seria, no caso, eles deixam duas gemas, brotam as duas. No ano seguinte se poda aqui e se deixa essa em duas gemas. Ou, em certos casos, sempre se deve ver onde é que tem o fluxo livre. Em muitos casos, se deve retirar essa vara, né, esse pedaço do ramo, e deixar esse para sempre ter o fluxo livre. Então, a escolha deve se observar aonde tem o fluxo mais livre. Mas, no modo geral, seria a poda aqui, e deixando duas gemas aqui, para que brotem, sempre tendo fluxo livre da seiva. Se pode ver que a videira sempre foi amputada, que se tem a lenda que se ela tiver ramos muito longos, ela não produz, né? Que ela não pode sair do tronco. Isso não é verdade. Não se deve deixar ramos excessivos, mas sim fazer a poda da forma correta. Assim ela terá uma longevidade maior. Aqui está o cordão esporonado que eu falei, né? Como é que eles conduzem a poda, sempre para ter o fluxo livre da seiva. Então se deixa essas duas gemas, elas brotam. No ano seguinte se retira a gema de cima e se deixa de baixo para ter sempre o fluxo livre da seiva, mas sempre respeitando aonde está o fluxo da seiva, né? Para sempre ter ela curta, formando galhos, né? Porque toda planta ela tem que formar galho. E a videira é a única que é sacrificada e não forma galhos, mas não é. Eu não estou dizendo que se deve deixar ramos excessivos, e sim a poda correta para ter sempre uma evolução de forma certa. Aqui está a poda de como é que é um guiô, né? Ele está tirando aqui a vara de produção, né? Aqui, que produziu no ano anterior, e deixando a gema que brotou aqui no fluxo da seiva. Então assim sempre se tem um contínuo desenvolvimento da planta, sempre com o livre fluxo da seiva. Aqui está a condução da videira no formato ali, né, desde o primeiro ano aos outros anos, que tudo no método guiô, né, que é só uma vara e dois esporões. Mas aqui no primeiro ano, quando se planta, nascem dois brotos. No ano seguinte se deixa aquele que tem o livre fluxo e outro se poda, podando em duas gemas. Podando duas gemas. E aqui brotam outras duas gemas, né, que formam dois galhos. Esses galhos vão ser retirados e deixado aquele que tem o livre fluxo da seiva. Nesse podada, né, ela vai brotar. Os brotos daqui de baixo são retirados e deixado 4 varas, mas isso videiras enxertadas, né, e muito bem nutridas. Se deixam 4 varas. Essas varas vão produzir. No ano seguinte se retira uma, e deixando sempre o fluxo da seiva livre. Se deve tocar no tronco e subir com a mão. A primeira gema, a primeira vara que se encontra vai ser o esporão em certas podas. E em certas não
vai ser a vara, né? No caso, como nesse caso a videira é pequena, né? Ainda ela é nova, se deve ter a noção que essa vara vai ser o esporão, né? Porque se toca no tronco e se sobe a primeira vara é o esporão, então se corta com duas gemas, né? Sempre a gema de base aqui, a gema aqui brotando, se deixa ela sempre para ter um contínuo desenvolvimento, e essa vai ser a vara, então se poda aqui em cima, resultando nesse formato, né? Retirando o material de cima, e essa se poda com 7 a 8 gemas, que no caso nesse guiô, né, dependendo da variedade. Outras variedades aqui pode ser 4 ou 5 gemas, mas sempre respeitando a vara e o esporão, sempre junto. Esporão de 2 gemas, se pode até utilizar a gema de baixo, né, não precisa ser as gemas normais, porque ele não é para produção, e sim para continuar para continuar a poda do ano seguinte, né? Que o esporão nada mais é do que uma poda para se pensar no ano seguinte, não é para produção, e sim a vara vai ser a produção, mas nesse formato. Existem outros formatos de poda que se devem respeitar. O interessante da poda é apenas a condução da seiva. Aqui está podada, né? Como eu falei ali. Ela vai brotar, aqui todos, né? Você pode observar que eles deixam essa vara, se retira outra, né, aqui, e se deixa um esporão. No ano seguinte se repete, se deixa uma vara, se tira um esporão, ou essa, né, tanto faz, mas no caso essa, se retira a vara que produziu, e sempre nesse sentido. Assim a videira vai crescendo de forma a largar, né? Ela não vai invadir o fio, né, que é necessário para prender essa vara. Mas isso é num formato de condução da Europa. Aqui no Brasil os formatos de condução são outros. É só para exemplificar como é que funciona a poda simonite, que ela respeita o fluxo da seiva. Aqui se pode ver, ó, a poda, como é que ela originou, e aqui mostrando o fluxo livre, fluxo da seiva para a planta. Aqui está um exemplo, né, que cortaram um tronco e mostraram como é que ela era por dentro, que não tem podridão nenhuma nesse formato de poda. Aqui está um exemplo de como se deve conduzir, né, os ramos, porque vão brotar vários excessos de ramos. Se deve retirar, aqui está mostrando o exemplo aqui, como vão brotar os ramos, e aqui como se deve tirar esses ramos para ter uma poda boa, né? Assim, para entender, para ter o fluxo livre. Se retira todos os ramos que brotam para baixo, aqui da abertura do guion, mas isso, como eu falei, é poda da Europa. Só para exemplificar que se deve ter o fluxo sempre livre da seiva. Se deve tirar as brotações de baixo e deixando um ramo aqui e um aqui. Fora a produção que tem em cima aqui, né? Que é a vara de produção, que essa não precisa. Claro que se deve equilibrar a planta, mas sempre se deve preocupar com a formação aqui, né? Que é o esporão, e a próxima vara que vai ser deixada, depois se poda aqui. Mas essa é a retirada dos galhos dos brotos desnecessários, né, na brotação, e a mesma coisa acontece aqui, né? Que então sempre tem um fluxo contínuo da seiva, deixando o esporão embaixo e a vara em cima, sempre vai ter um fluxo contínuo da seiva. Aqui tem um exemplo da poda aqui em cordão esporonado, né, que foi podada as 7 podas já, né? Respeitando sempre o fluxo da seiva. Se pode observar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, o sexto e o sétimo ano de poda. Então, sempre vendo o fluxo livre da seiva. Então, a podridão não entra. E se deve observar sempre que o corte, o comprimento do corte que se deve fazer, sempre o diâmetro do ramo. Então, o dobro do diâmetro aqui do ramo é o comprimento, ó.
Pode-se observar que foi, só que nesse caso foi retirado seco, né? Porque a poda ela chegava aqui em cima, mais ou menos dos anos anteriores, se retira o seco para não haver problema de depois de seco, né? Depois de um ano que secou, se retira a parte seca. Mas sempre observando isso, se deve deixar um pequeno toco e no ano seguinte retirar esse toco, para assim não ter problema. Aqui, ó, pode ver que tinha o toco, foi podada na outra gema e agora tem esse toco, né? E no ano seguinte se deve fazer a mesma coisa como aconteceu aqui, tirar o toco seco para não entrar podridão e nem nada, né? Porque ela vai secar. Se podar muito rente, quando ela secar, ela entra no linho vivo, impedindo o fluxo livre da seiva, das trocas, né? E é só.